Bem, pessoal, vamos de BTC agora 22 horas e 28 minutos aqui na Espanha. No Brasil, 18 e 28 da tarde. A BTC parece que promoveu um engolfamento aqui, ó. O corpo real desse candle de hoje, dia 11 de dezembro, está praticamente engolfado pelo corpo real de ontem, dia 10 de dezembro. Vocês vejam que o corpo real do candle de hoje ficou ali um pouquinho acima do corpo real do candle de ontem, o que parece ser um ensaio aqui de um corpo real até comprador. Vamos ver como é que está no 12 horas. Olha aqui, no 12 horas já existe um candle comprador aqui no 12 horas, o que é um indício forte de que a gente talvez esteja próximo de uma reversão de tendência no diário. Quando começa no 12 horas a positivar, no diário já vai positivar também. A BTC agora em 48.551, é bem provável que ela esteja desenhando um triângulo que muito provavelmente vai promover uma explosão ascendente. E o fato dessas tensões no mundo real envolvendo um possível conflito russo-ucraniano, que até acabou ensejando um telefonema do Joe Biden pro Vladimir Putin, reforçando que se as forças militares russas entrarem em território ucraniano, a escalada das sanções econômicas vão para um outro patamar. O fato é que isso pode ser muito positivo para não só para a BTC, mas para o mundo cripto, já que o Reino Unido propôs a desconexão do sistema bancário russo do, do meio internacional de pagamento pelo código SWIFT, o que causaria, num primeiro momento, sérios problemas para a Rússia, porque o sistema internacional de pagamentos através do SWIFT onde circulam 80, talvez 90% de todos os pagamentos transnacionais do planeta, e isso colocaria o mundo cripto literalmente num outro patamar de circulação de riqueza. Lógico que não é bom para a sociedade mundial como um todo mais um conflito em solo europeu, mas o fato é que essa escalada vai acabar impactando positivamente o mundo cripto, porque essa tentativa de criar mais sanções econômicas contra a Rússia vai acabar redundando numa adoção em massa de ativos criptos, justamente para poder fazer a riqueza circular para dentro e para fora da Rússia. Então, gente, eu considero que a gente talvez esteja vivendo um momento não só macroeconômico mundial, mas geopolítico muito favorável para as criptos. Essa onda 4 me surpreendeu com a intensidade da corretiva. Vocês vejam que a gente literalmente furou aqui a base da nuvem de Shimoku no diário nessa onda 4, que não aconteceu com a onda 2. Mas a BTC já estava há um tempo sem visitar a VWAP anual. Isso acabou tirando aquela pressão sobrecomprada dos osciladores. Agora a BTC literalmente está sobrevendida, com uma exaustão de venda. No semanal, o gráfico, e também no diário, mas no semanal, o gráfico nesse time frame está absolutamente comprador. A BTC na prática só deu um beijinho aqui na linha superior da nuvem de Shimoku no semanal, que segue com ambas as linhas na projeção superior e inferior agressivamente apontadas para cima. Não caiam nessa cantilena de que a BTC acabou, de que vem inverno cripto. Gente, o nosso alvo para essa corrida de touros em torno de 200 mil dólares, talvez até um pouco acima, entre 200 e 240 mil dólares, está absolutamente sendo confirmado não só pelos gráficos, mas pelos acontecimentos macroeconômicos e geopolíticos. Tá bom, pessoal? Preservem o capital cripto de vocês, porque o que está por vir nas próximas semanas talvez seja a maior transferência de riqueza desse início de século, tá bom? Fica esse registro. Alguns cavaleiros do Apocalipse começam a ganhar uma certa musculatura com essas corretivas mais intensas da BTC, mas não se enganem, preservem o patrimônio cripto de vocês, porque esse movimento
que a macroeconomia mundial está promovendo, com certeza vai catapultar o market cap do mundo cripto para casa das dezenas de trilhões de dólares, tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já é quase 11 da noite, 22 horas e 33 minutos, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir a análise de alguma altcoin é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.